Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, hoje com a disciplina de História. Já peguem aí o material didático de vocês. Abram na página 96, nós vamos trabalhar hoje com a disciplina de História. Vamos conhecer um pouquinho da história das expedições exploradoras da colonização aqui no nosso país, tá? Peço que vocês acompanhem aí com o livro de vocês, para no final vocês poderem responder a atividade. Então, veja bem. Para começar, o que nós percebemos aqui nessa imagem? As grandes navegações, como nós vimos em aulas anteriores, né? Então, durante o período pré-colonial, Portugal não demonstrava muito interesse pelo Brasil, porque nessa época eles estavam lucrando bastante com a venda das especiarias que foram buscar no Oriente, lá nas Índias. Lembram disso? Pois é. Mas aí chegou um tempo em que a Europa estava numa crise, né, econômica muito grande, e foi quando começaram essas navegações. E aí o que foi que houve? Saíram essas expedições. A primeira expedição exploradora foi realizada no ano de 1501, como vocês estão vendo aí na imagem. Né? Quando eles fizeram a rota para descobrir o caminho das Índias, né, o caminho do Oriente, acabaram descobrindo aqui o nosso território brasileiro. Quando descobriram o nosso território, eles viram que o nosso território era rico, né, e queriam explorar nossas terras. E aí a primeira expedição exploradora foi realizada em 1501 por Gaspar de Lemos. E qual era o objetivo dessa expedição? Era justamente conhecer o litoral e descobrir quais eram as riquezas daqui do nosso país, do nosso território brasileiro. Em seguida, vocês se recordam que a tia falou em aulas passadas, que quando eles aqui habitaram, os portugueses, se interessaram por algo de muito valor para a gente, né? Principalmente naquela época, para o povo indígena, que era o quê? O pau-brasil. Então aí houve a segunda expedição, que foi explorada foi em 1503. E qual era o objetivo desta segunda expedição? Era justamente verificar as riquezas da terra que já estava colonizada, né? E essa expedição foi comandada por Gonçalo Coelho. Gonçalo Coelho, nessa expedição, foi quem levou as primeiras amostras do pau-brasil para a Europa, pois essa espécie fornecia uma tinta avermelhada. Foi a partir daí que os portugueses perceberam que o Brasil tinha algo muito interessante e que poderia ajudá-los financeiramente, economicamente falando, né? Então, eles começaram a levar amostras do pau-brasil para a Europa, por conta justamente dessa coloração avermelhada que o pau-brasil tem. Mas por quê? Porque vocês sabem que os portugueses naquela época se vestiam de forma muito bonita, né? Vestes muito civilizadas, à corte. E ali eles trabalhavam com muito tecido. E os tecidos, por sua vez, precisavam ser tingidos. E foi justamente com o pau-brasil que eles descobriram essa coloração avermelhada. E eles pensaram o quê? Vamos levar, porque aí vai nos ajudar economicamente, né, com a fabricação dos tecidos, com a venda dos tecidos, né? Porque eles iriam fazer esse processo de colorização nos tecidos. Só que eles achavam que o pau-brasil, antes de acharem que era deles,
eles começavam a comercializar o pau-brasil com os indígenas. De que forma? Vocês lembram que eu falei nas aulas passadas que eles começavam a trocar produtos. Essas trocas eram feitas porque eles queriam o pau-brasil. E aí, o que era que os portugueses faziam? Quem lembra? Eles pegavam espelhos, eles pegavam vidros, machados, canivetes, colares e trabalhavam aquilo que nós chamamos de escambo, que era a troca de mercadoria. Então, eles forneciam tudo isso, em troca os indígenas davam para eles o pau-brasil, porque era de muito valor para eles. Como existia muito pau-brasil, eles precisavam guardar em algum lugar todas aquelas toras de pau-brasil, né? Eles precisavam guardar em algum lugar. Porque tinha muita gente de olho, principalmente os franceses, porque os franceses vinham com o objetivo de quê? De negociar, de traficar o pau-brasil. E aí os portugueses queriam só para si. E o que foi que eles pensaram? Temos que guardar o pau-brasil para que não haja situações desse tipo. E aí o que foi que eles fizeram? Feitorias. Mas, tia, o que são as feitorias? Como vocês podem perceber aí nessa imagem, existe uma estrutura aqui circular, onde eram guardados todas as toras de pau-brasil. E tudo isso era feito em todo o litoral brasileiro. Então, eles guardavam as toras de pau-brasil ali, para que exatamente os franceses não pudessem contrabandear, né, roubar, traficar o pau-brasil, que eles achavam que pertencia a eles. E aí, o que acontece? Com a segunda expedição de Gonçalo Coelho, eles viram que não conseguiam dar conta sozinhos. E aí eles precisavam de pessoas como guarda-costas, né, para assegurar de que o pau-brasil não iria ser traficado, né? E aí, Cristóvão Jacques chefiou 2 expedições que se chamaram de expedições guarda-costas, para poder exatamente fazer toda a segurança dessas feitorias que foram criadas para guardar o pau-brasil. Só que, como o litoral era muito extenso, o rei da coroa portuguesa viu a necessidade de algo diferente, algo maior, para que tomassem conta de todo o território e guardassem toda aquela riqueza que estava servindo para eles. E aí o que foi que ele pensou? Vou exatamente mandar povo para lá. E esse povo vai morar lá, vai colonizar, terminar de colonizar as terras. E foi exatamente o que eles fizeram. Mandaram expedições onde vinham famílias. E essas famílias foram se apropriando de vários lugares para que pudesse assegurar toda a riqueza da terra para os portugueses, para a coroa portuguesa, porque foi essa a intenção do rei de Portugal, né? E foi a partir daí que surgiu as tão conhecidas capitanias hereditárias. Por quê? O nome já diz tudo. Hereditária, porque iria passando de pai para filho. Então, como o rei de Portugal mandou para cá, para o Brasil, famílias para irem morando em todos esses lugares que vocês podem perceber aqui na imagem, ó, todos esses lugares coloridos, tá? O rei de Portugal mandou pessoas para vir morar aqui. E aí, ia passando de pai para filho, era geração para geração, né? Todas as terras. E aí foi quando surgiu as capitanias hereditárias, por volta de 1534 até 1536,
quando houve esse povoamento. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho dessa história, das expedições colonizadoras, guarda-costas, né? E exploradoras, porque o que interessava realmente para eles era aquele rico material, né, do pau-brasil, a matéria-prima mesmo. É o que interessava realmente aos portugueses. Agora vocês vão dar continuidade aos estudos de vocês aí de casa e a atividade que está na página 99 e também na página 100. Leiam com bastante atenção. Se precisar, volta ao texto, faz uma breve leitura, tá certo? Qualquer dúvida pode me procurar e a gente volta a se encontrar amanhã na próxima aula, ok? Até lá!